O Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial do empreendedorismo. Ao todo, 10 milhões de mulheres empreendedoras enfrentam diariamente estigmas socioculturais que tornam o empreendedorismo muito mais desafiador para elas. No Repórter Empreender Especial Semana da Mulher, vamos conhecer a história de 3 empreendedoras que atuam nas áreas de comércio e serviços. Quais as conquistas, quais as dificuldades e os planos para o futuro dos negócios. E ainda, especialistas em empreendedorismo feminino comentam sobre os principais obstáculos enfrentados pelas mulheres e como tornar o mundo dos negócios mais igualitário. É agora, no Repórter Empreender. Hoje o Brasil possui 10 milhões de empreendedoras, então realmente é um número bastante elevado, a gente fica muito feliz com isso, mas a gente precisa também falar um pouquinho de como essas mulheres podem desenvolver ainda mais no mundo do empreendedorismo. As mulheres empreendedoras no Brasil empreendem muito no setor de serviços e nos segmentos de alimentos e bebidas, moda e beleza. São setores super importantes, só que a gente observa ainda que existe um caminho grande para que as mulheres possam desenvolver ainda mais empresas com base em serviços tecnológicos, empresas com bastante inovação. Então, do que eu estou falando? Mulheres na robótica, mulheres nas exatas, mulheres nas engenharias, inteligência artificial, blockchain, ou seja, essas tecnologias disruptivas que de fato trazem muita inovação e dinheiro para os empreendedores que têm os seus negócios vinculados a essas tecnologias. Apesar dos avanços no empreendedorismo feminino, a gente observa ainda alguns obstáculos importantes. E um deles é com relação ao faturamento. Apesar das mulheres, na média, serem mais escolarizadas em anos de estudo do que os homens no Brasil, as empresas lideradas por mulheres faturam, na média, menos do que as empresas lideradas pelos homens. Então a gente pensa, mas as mulheres são mais escolarizadas e faturam menos? Como é que é isso? Um dos motivos é o tempo que as mulheres se dedicam aos seus negócios. Por motivos culturais, as mulheres são sobrecarregadas com o trabalho de cuidado, seja com a casa, com as crianças ou com os idosos. Então, a gente precisa de mais tempo e mais energia para poder se dedicar aos nossos negócios. Precisamos falar de divisão de trabalho, precisamos falar de creches, enfim. Uma pesquisa do Instituto Rede Mulher Empreendedora mostra que 50% das empresárias brasileiras pertencem à classe C, enquanto 34% às classes A e B. Para a doutora em Psicologia Cultural pela Universidade de Brasília, Noêmia Santos, as brasileiras ainda empreendem mais por necessidade do que por oportunidade. Ainda é o empreendedorismo essencialmente por necessidade. Por quê? Porque ainda são altos os números de mulheres que empreendem para a sua subsistência e subsistência da sua família, dos seus filhos, embora tenha apresentado uma discreta diminuição no último levantamento do GEM, que é um levantamento que faz a análise da atividade empreendedora no mundo. Mesmo assim, os nossos números aqui no Brasil são altos, então são altos os números de mulheres que empreendem por necessidade. E, em média, o salário dessa mulher, o rendimento médio mensal é cerca de R$ 1.800. Então, sabemos a qual classe pertence a maioria das empreendedoras brasileiras. São mulheres que muitas vezes não tiveram oportunidade no mercado de trabalho formal ou que foram demitidas após a vinda de seu primeiro, segundo ou terceiro filho. Então, logo depois que passa a licença maternidade, essa mulher perde seu vínculo com o trabalho e acaba empreendendo como saída para manter, né, sua família, se manter e manter sua família. Sobretudo quando a figura masculina sai desse cenário, né? Temos muitas mulheres que no Brasil são arrimo de família, não contam com uma outra figura para poder dar suporte, para poder dividir essa vida familiar, e são elas que, empreendendo, sustentam a casa e os filhos. Segundo o IBGE, as mulheres dedicam, em média, 21 horas semanais para cuidados com a casa e os filhos, enquanto os homens gastam 11 horas nas mesmas atividades.
A dupla jornada é fator crucial para que o empreendedorismo seja mais desafiador para o público feminino. Na pandemia, agora, a gente observou que nós tivemos 1 milhão a mais de empresas lideradas por mulheres fechadas do que empresas lideradas por homem. A gente consegue observar, na pandemia as crianças não estavam em sala de aula, os idosos precisavam de mais cuidados, então a mulher ficou ainda mais sobrecarregada. Então, esse é um grande convite para a gente pensar. Se todo mundo na casa se beneficia de uma roupa bem limpa, de uma comida bem feita, dos filhos bem criados, será que é justo que isso recaia só sobre as costas da mulher? E aí, como é que ela vai se dedicar aos seus outros sonhos? Como é que ela vai se dedicar aos seus projetos, aos seus negócios como profissional? Então, precisamos falar de divisão de tarefas. Precisamos falar de universalização de creches, precisamos falar sobre rede de apoio. E, acima de tudo, precisamos conversar com os homens que também se beneficiam desse sistema todo e precisam contribuir mais. As políticas públicas, elas precisam ser olhadas por mulheres. Porque um homem que constrói uma política pública para mulheres talvez não entenda tão profundamente a questão pela qual a mulher passa, de acesso a locais seguros, de acesso a formas de desenvolvimento, tanto da capacidade delas para se capacitar financeiramente, para se capacitar intelectualmente, ou até para capacitar o tempo que elas têm, levando em conta que elas têm que se dedicar à casa e que elas têm que se dedicar aos filhos. Então a política pública tem que ser construída de uma forma sensível à realidade das mulheres e de uma forma muito feminina, no sentido de compreensão. Muito provavelmente construídas essas políticas públicas por mulheres. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 25% das mulheres que sofreram algum tipo de violência durante a pandemia apontam a perda de renda e emprego como fatores que influenciaram o contexto de vulnerabilidade. Acho que o empreendedorismo, sobretudo quando a gente fala em autonomia financeira e autonomia de trabalho, são condições indispensáveis para a proteção dessas mulheres. Tem um estudo de Antiloga desenvolvido aqui na Universidade de Brasília que mostra que, ao passo que essas mulheres constroem uma estrutura financeira e, portanto, que elas se tornem independentes, elas estão muito menos propensas a sofrer assédio, a sofrer violência e, em caso de que essa violência aconteça, elas têm muito mais condição de ir atrás dos seus direitos, de se posicionar e de fugir dessa violência. O levantamento do IRME revela que 60% das empreendedoras brasileiras se declaram negras. Entre elas está a Aline Monteiro, tatuadora especialista em pele negra, que abriu um negócio para viver do que mais ama, a própria arte. Meu nome é Aline Monteiro, eu tenho 37 anos e a minha profissão, eu sou empreendedora do ramo da tatuagem. Eu iniciei na tatuagem no ano de 2013 e ali era só o começo, né? Foi o meu primeiro contato. Como eu vim de projetos sociais, né? Eu tive muito contato com projetos voltados para arte, grafite, né? Essas linguagens voltadas para o desenho mesmo. E aí, durante esse processo onde eu trabalhava na área social, eu conheci um tatuador. Esse tatuador, ele via que eu fazia desenhos, né, grafite, e ele falava que eu tinha uma aptidão para tatuagem. Porém, eu não queria levar muito a sério, porque eu achava que era algo que não... Falava, imagina, tatuagem, né? Ele, não, você precisa tatuar, insistia muito em mim. E um certo dia ele me deu uma máquina na mão e falou, faz uma tatuagem em mim. Eu falei, imagina, né, na sua pele. Ele, não, faz em mim. Aí eu fiz algo pequeno e ele falou que ficou maravilhoso, que eu tinha muito jeito. Enfim, ali no começo eu ainda não queria assumir aquilo como algo que eu ia trabalhar, porque eu achava que não era tão rentável também. E eu ficava ali no CLT, né? Trabalhava registrada em uma empresa e esporadicamente eu fazia tatuagem na minha casa. E chegou um momento que a empresa me demitiu
e eu tive essa opção de continuar no mercado de trabalho, né, trabalhando de segunda a sexta, né, sendo registrada, tendo aquele horário, ou eu ia arriscar empreender no ramo da tatuagem. E aí eu decidi, falei, vou arriscar. E aí deu super certo, no começo foi bem difícil, mas eu fui galgando ali os clientes aos poucos e até hoje estou trabalhando com isso. E o fine line era algo que me fascinava desde quando eu iniciei. Porque não tinha muitas pessoas que faziam traço fino e eu queria ter um traço fino, queria ter um traço mais consistente e eu buscava caminhos para poder fazer esse tipo de trabalho. E eu sempre procurei mesmo o fine line pelo desafio mesmo, porque muitos tatuadores não gostam, né, do estilo, porque você tem que ter ali muita precisão, você não tem margem para errar, não tem como, um traço saiu tremido, eu vou arrumar. Não, se o traço saiu tremido e você for arrumar, não vai ficar mais fino. Então, eu gostava desse desafio, da concentração, e aí eu fui me especializando no fine line por conta disso. Sobre a pele negra, eu fui procurar saber mais, né, sobre tatuagem nesse tipo de pele, primeiramente porque sou negra, né, e eu me identificava com muitas histórias de mulheres e homens também, né, mas mais mulheres porque é meu público. Muitas meninas negras chegavam até mim perguntando se elas podiam fazer tatuagem, porque elas tinham ido em um estúdio e falaram que na pele dela não ia aparecer, e que ela podia ter queloide, que não era legal fazer certos desenhos. E aí elas simplesmente elas recebiam, né, essa informação e não procuravam estúdios. E quando elas me viam na internet ou em algum lugar, sabia que eu era tatuadora, elas era uma esperança, né? Elas chegavam até mim e falavam, nossa, uma mulher negra tatua. Como que é na nossa pele, né? Você tem tatuagem, eu tenho várias tatuagens na minha pele. E aí a gente conversava muito sobre esse assunto e eu ouvia diversas histórias de mulheres que falavam, eu fui num estúdio e o tatuador disse que não ia me tatuar, porque na minha pele não aparece. E aí eu tentava desmistificar isso, né? Então, por identificação com as mulheres negras, né, e homens negros que eu também tatuo, eu acabei me aprofundando mais nesse universo da pele negra. A tatuagem, ele é um ambiente, ele era mais, né, masculino, né? Então a gente via muitos homens. Hoje em dia a gente continua vendo isso, principalmente em eventos de tatuagens, né? Então, hoje em dia tem muitas feiras, inúmeras feiras no Brasil, fora do Brasil, no mundo inteiro. Mas quando você olha, você vê muitos homens, pouquíssimas mulheres. Existem muitas meninas tatuando hoje em dia. Eu sou muito feliz por isso. Quando eu comecei, tinha também, mas não igual hoje. Então, muitas mulheres que fazem trabalhos grandes, porque o trabalho realismo, aqueles fechamentos eram vistos só o homem que faz. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem mulheres incríveis que são premiadas. Não é a maioria, infelizmente, ainda não é, gente. Precisa melhorar muito isso. Então, em eventos não tem muitas mulheres participando. Como tatuadora também, já aconteceu de eu estar em um evento e chegar num stand de alguns artistas e tentar conversar ali com tatuadores, porque eram só homens e eles não dão muita atenção. Então eu ficava meio a ver navios. E às vezes o meu marido, na época, não tatuava ainda, ele hoje é tatuador também. Ele ia comigo, me acompanhava e muitas vezes eles queriam conversar com ele, sendo que a tatuadora era eu. Também já aconteceu diversas vezes de homem ir até o meu estúdio, ele viu o meu trabalho e ele vir conversar com o meu esposo e não comigo, sendo que o trabalho era meu. Então, assim, existe ainda esse preconceito, alguns diretos, outros velados, que a mulher ela não faz esse tipo de trabalho. E por ser mulher negra, eu acredito que o preconceito vem mais por essa questão da pele também, né? De achar que a pele negra não serve para ser tatuada, né? Então, hoje em dia, na internet, eu consigo ver alguns perfis de tatuadoras negras que são especializadas também em peles negras. Tem muitas tatuadoras que estão fazendo isso.
Então, eu vi que esse caminho foi aberto. Hoje em dia está sendo quebrado essa questão do preconceito com a pele negra. Sobre as mulheres negras, se elas enfrentam mais dificuldade, eu acredito que sim, porque historicamente, num país como o nosso, nós percebemos quais são as atividades que são destinadas às pessoas negras, que são atividades de limpeza, atividades de cuidado de casa, atividades de doméstica. Então, ao empreender, o negro, além de enfrentar todas as dificuldades que o branco vai enfrentar, ele ainda vai enfrentar também o preconceito. Eu acho que mulheres negras como eu, elas podem ser incentivadas a abrir o seu próprio negócio, né? Eu acho que através de incentivos, projetos, palestras, a gente vê que acontece muito, né, nas redes sociais, tem acontecido, as mulheres negras têm se reunido, falado mais sobre esses assuntos. Então, eu acredito que a informação, esse apoio, gratuitamente mesmo, projetos voltados para o empreendedorismo da mulher negra, as histórias, né, das mulheres que empreenderam, como elas começaram, eu acho que disseminar mais essas histórias, juntar mais essas mulheres e falar sobre isso em rodas de conversa mesmo, falar sobre esse empreendedorismo, que elas também são capazes de saírem da onde elas estão e fazer algo para elas, que elas podem ganhar o próprio dinheiro, que elas podem abrir o próprio negócio, que elas podem ser o MEI, podem abrir uma empresa, começar devagar ali e galgando os clientes delas, mas eu acho que precisa de um caminho, né? Precisa da educação nesse sentido do empreendedorismo para elas entenderem como se inicia, porque a gente às vezes fala muito das histórias, mas também não dá o caminho para as mulheres começarem, né? No próximo bloco, vamos conhecer as histórias de outras duas mulheres empreendedoras. Uma no ramo dos serviços de beleza e outra na venda de acessórios. Repórter Empreender volta já já. Estamos de volta com o Repórter Empreender. E olha, a pesquisa do IRME revela que 55% das empreendedoras brasileiras trabalham com a venda de produtos próprios ou de terceiros, como roupas, calçados, alimentos e acessórios. 33% atuam na área de prestação de serviços, como manicure, cabeleireira, assistência técnica, serviços de limpeza e de obras. Vamos conhecer agora, então, duas mulheres que atuam nas áreas de produtos e prestação de serviços. A Beatriz, que trabalha com acessórios, e a Ivana, que decidiu empreender na área da beleza depois que conheceu o universo das drag queens. Hoje ela é cabeleireira. A BT Acessórios surgiu em 2017, na qual eu fazia faculdade no INSEUB, e muitas amigas minhas e colegas perguntavam sempre de onde eram os acessórios que eu usava. Então surgiu entre um desejo que não era existido, mas que acabou existindo, e também de ver uma oportunidade muito boa de conseguir uma renda extra na qual eu não conseguia estar tendo naquele momento diante de fazer faculdade nos 3 turnos. Então eu comecei com R$100, comprando somente 10 acessórios e fui alavancando cada vez mais a nossa marca. Temos 6 anos, fizemos agora em fevereiro, no dia 11. Já passei por vários obstáculos, tendo showroom, fechando, pós-pandemia, mas atualmente nós somos um e-commerce localizado aqui em Brasília. Nós trabalhamos com acessórios em banho nacional sem níquel e também acessórios banhados a prata com uma qualidade excelente de 10 a 50 milésimos em cada produto.
O nosso perfil, nós temos 2 atualmente, que é o perfil de clientes minimalistas, que gostam mais de acessórios básicos para o dia a dia, que não gostam de nada tão, assim, que possa chamar a atenção. E também nós temos o nosso público de clientes que gostam de tendências. Tem algum colar tendência na novela e passando na televisão, elas querem porque querem aquele acessório. Então, o nosso público sempre foi dividido e continua atualmente em públicos de minimalistas, básicos e também tendências. Nós não temos loja física, somos um e-commerce mesmo. Atualmente nós temos esse nosso escritório, que era o meu quarto, então ele acabou se tornando pequeno do que era antes. Nós reformamos ele todo, tem a estrutura para expedição e também gerar todos os nossos conteúdos. Nós vendemos somente pela nossa plataforma de site. O nosso e-commerce hoje, atualmente, ele precisa se pagar por si só. Então, assim, a nossa empresa, com toda certeza, é rentável. Então, ela é a renda fixa daqui de casa e eu tenho agora uma segunda renda variável, que é prestando mentorias, consultorias para várias empreendedoras de Brasília e de todo o Brasil. Mas a BT, eu posso dizer que ela sustentou muita coisa durante os nossos 6 anos, sendo ela mesma pelo crescimento como a minha parte de colaboradora, de criadora. Então, assim, com toda certeza, a nossa marca é rentável 100%. Eu fiz o nosso CNPJ como MEI durante 6 meses da marca. Eu fiz ele pelo portal do empreendedor mesmo, não tive ajuda, auxílio de ninguém, não tinha nem contador naquela época. Atualmente a nossa marca é ME. Nós fizemos a transição de 2020 para 2021 porque já estava quase atingindo o valor máximo do MEI. Então o nosso contador, que está atualmente com a nossa marca desde 2020, fez todo esse processo para nós. E assim, algumas pessoas reclamam que ter imposto alto é ruim, só que você só vai ter um imposto alto se você estiver vendendo muito. Então, empreender é isso. Na época que a gente pagava o mês era 50 e pouquinho, atualmente a gente tem que pagar um imposto referente ao total das nossas vendas, porque as notas fiscais precisam ser emitidas. Então, quanto mais você vende, mais a sua marca está crescendo. E esse é um significado muito grande que muitos não gostam de tirar do bolso para poder pagar um imposto, porque acham que é ruim e tudo mais. Mas nós temos sempre benefícios nessa questão de estar sendo ME atualmente. É muito importante que as empreendedoras tenham um CNPJ, ou seja, sejam formalizadas, tenham um negócio registrado, né? Quando você tira o CNPJ, é o primeiro passo para você, de fato, ter ali a sua empresa formalizada. E por que isso é importante? Primeiro porque você, a partir daí, vai ter um conjunto de benefícios como empresária. Você vai poder tomar crédito no banco, você vai poder ter acesso a financiamento, você vai poder ter acesso a um conjunto de benefícios que só as empreendedoras formais têm. Então, quando você se formaliza, você tem mais chances de crescer no seu negócio. Eu acho que isso pode ser resumidamente em achar que nós somos fracas, que a gente não consegue muita coisa por ser mulher, por não ter um sócio homem do lado. Então, assim, são várias coisinhas que a gente acaba recebendo no dia a dia, esses gatilhos, alguns resquícios de falas. Mas a gente sempre acaba recebendo as mensagens de que é só uma lojinha de acessórios, que não é nada assim tão importante. Eu sou ME, eu sou uma empresa grande, não tão grande como a Eireli e tudo mais, mas assim, a gente vai chegar lá. E ser mulher é algo que a gente precisa estar dando forças uma para as outras. E tem muitas que acabam ficando rebaixando a gente. Principalmente em questão de concorrência, é algo que tem muito nas redes sociais. Um exemplo, aqui em Brasília pode ter 50 lojas de acessórios. Se eu não tivesse com a minha segunda renda variável hoje de querer ajudar empreendedoras, talvez poderiam me colocar nesse ramo de ela é concorrente, não vou ajudar ela, não vou querer pegar nada do que ela está vendendo porque pode ser uma concorrência. Mas eu dando essas mentorias, ajudando empreendedoras, o meu público, 80% é de lojas que têm acessórios. Então, assim, não há nenhuma concorrência. A gente realmente quer ajudar, quer crescer juntas. E eu tenho total certeza que juntas a gente é bem mais forte.
Então, eu comecei a trabalhar no ramo da beleza, foi até bem engraçado, porque eu não tinha muita pretensão de entrar. Mas aí eu conheci o universo drag queen, que foi um universo maravilhoso, que me levou a querer estar ali. Cabelo, maquiagem, aquele brilho, aquele glamour. E eu falei, gente, eu quero levar esse glamour para a vida das pessoas. Eu quero fazer as pessoas também se sentirem felizes e sempre com o ego lá em cima. E, né, que quando você mexe com o cabelo, você mexe com o cabelo de uma pessoa, você mexe com o ego dela. É uma transformação ali naquele momento, né? Então eu falei, é isso que eu quero, levar alegria, esse tipo de alegria também para as pessoas. Então eu sempre sonhei em ser empreendedora, sim, mas eu sempre tive muito medo, porque é algo que você tem que ter muita responsabilidade, você tem que se doar, né, para aquilo ali. Mas assim, eu nunca deixei o medo tomar conta totalmente de mim e falei, não, eu vou e seja o que Deus quiser. O tipo de serviço estético que eu faço no salão é cortes femininos, cortes masculinos, tratamentos, mechas, né? Escovas progressivas, né? Alisamentos, métodos de alisamento. Todos os tipos de métodos de alisamento nós fazemos aqui no salão. Eu fiz alguns cursos para me capacitar no ramo da beleza, sim, mas eu posso dizer que eu sou praticamente autodidata. O curso foi para aprimorar, porque quando você nasce com um dom, você, né, é uma pedra, você lapida aquela pedra para ficar cada vez melhor, e o ramo da beleza ele tende a mudar cada dia mais. Então é sempre bom você estar sempre aprendendo, inovando, né, para dar maiores passos, né, e levar sempre o melhor para o cliente. Para me capacitar no ramo da beleza, eu realmente fiz alguns cursos, né, mechas avançadas, né, fiz o curso de barbearia porque eu sempre tive muita vontade de trabalhar com um público masculino e um público que dá um retorno bem legal, muito grande também. Eu fiz o curso de mechas avançadas, cursos de barbearia e cortes tradicionais e cortes clássicos, né, para deixar aí a galera mais feliz aí na área da beleza. A rentabilidade ainda é grande porque tem coisas que as pessoas não conseguem fazer sozinha, né? Então a gente está sempre sendo procurada. Então sempre dá sim para você se manter, para você fazer aquela viagem que você quer fazer, para você comprar o que você gosta, né? Então eu acho que sim, o mercado da beleza é um mercado que traz essas grandes realizações e traz uma renda sim para você. Eu acho que você tem que se jogar sim, se você tem um dom, você tem que ir de cabeça erguida e é isso. A vantagem de ter MEI é que primeiro você cria uma responsabilidade consigo e com o seu empreendimento. Você precisa, né, saber que tem algo ali que você precisa estar alimentando para o presente e para o seu futuro, né? O MEI te dá isso, te dá essa responsabilidade de você saber que você é sua própria empresa, que você tem que se policiar para levar o melhor para a sua vida agora e depois, e também para o cliente, né? Te dá uma, como é que eu posso dizer, uma esperança de no futuro ali, eu paguei pelo aquilo ali, hoje eu posso ficar mais tranquila, né? A porta para sua aposentadoria, o MEI, né? Eu tenho mania de dizer isso. Então eu acho que o MEI aí trouxe essa autonomia para as pessoas. E no último levantamento do Sebrae sobre o número de MEI, microempreendedor individual no Brasil, esse número vem crescendo desde o ano de 2020, sobretudo nas áreas de empreendedor digital, e-commerce e criação de conteúdo.
A gente acredita que tem 2 fatores que justificam esse crescimento. Primeiro, porque é um empreendedorismo de baixo investimento, a pessoa não precisa de muito capital para estar iniciando seu negócio, para estar fazendo o desenvolvimento do trabalho, e também porque é uma atividade que permite bastante flexibilidade, que é justamente o que as mulheres precisam quando estão empreendendo e quando estão em dupla ou tripla jornada de trabalho, ou seja, enquanto cuidam dos filhos, elas também têm que trabalhar. Então, esse tipo de empreendedorismo permite, possibilita e aumenta o número de mulheres nessa atividade. Eu precisei pegar um empréstimo, né, para investir no meu negócio, porque eu percebi, né, eu notei que o mercado ele se inovou. Então, com essa inovação, eu quis trazer materiais novos, eu quis apresentar um material, um trabalho novo para as minhas clientes. Então, à medida que isso ia subindo, né, eu pensei, não, eu vou agregar mais, vou levar algo a mais para elas. Então, eu fiz assim, um grande investimento, né, em produtos, né, em ferramentas, para o trabalho desenvolver cada vez melhor. O acesso a crédito para a mulher ele é até mais importante do que o acesso a crédito para os homens. Já está comprovado por outras pesquisas que as mulheres elas são muito mais comedidas, muito mais cuidadosas quando elas vão tomar crédito, quando elas vão fazer algum tipo de empréstimo. Elas se capacitam muito mais. Então, a linha de crédito específica para mulheres, respeitando a sua natureza, respeitando as suas dificuldades e que vão até ela em locais que muitas vezes ela não tem acesso, é super importante. Porque se ela tiver esse suporte de um pouquinho de apoio para começar um novo negócio, de um pouquinho mais de reforço na própria autoestima dela, para que ela tenha esse encorajamento de que ela vai conseguir pagar, de que ela vai ter suporte, ela vai ter prazo, ela vai ter apoio da própria instituição, eu tenho certeza que nós vamos ter mais mulheres empreendedoras, mais mulheres líderes, porque é da nossa natureza. Olha, eu já recebi algumas empreendedoras que me falam assim, Renata, eu tentei ir a um banco pegar um empréstimo para, não sei, comprar uma geladeira, um freezer ou comprar um maquinário melhor para minha empresa, e o gerente me perguntou se meu marido sabia que eu estava tomando aquele empréstimo, se ele podia assinar comigo aquele empréstimo. Aí eu me pergunto, será que um homem empreendedor, quando vai tomar empréstimo, ele também é perguntado se a esposa sabe que ele vai tomar um empréstimo? Muito provavelmente não. Então aí a gente já começa a ver esses preconceitos, esses vieses inconscientes que acabam sendo submetidos, né, quando uma mulher busca pegar crédito, tomar crédito para sua empresa. Existe também uma crença limitante de que meninos são melhores com números, né? Também é comum a gente escutar que geralmente as empreendedoras tocam mais a parte de planejamento, né, a parte de marketing e deixam as finanças ali para o contador, ou para o marido, ou para algum homem. De novo, questões culturais. É muito importante que a gente se aproprie das finanças da nossa empresa. As finanças são o coração da empresa. Não é um problema em ter ajuda com isso, mas a gente sabe que as mulheres muitas vezes enfrentam esses obstáculos adicionais nessa parte de finanças. O que fazer para quebrar essas barreiras? Primeiro, falar sobre essas barreiras. Geralmente esses assuntos são meio tabu. Então, ações como essa, que a gente está conversando sobre isso, são o primeiro passo para a gente mudar essa trajetória. Segundo, a gente precisa trabalhar dos dois lados do balcão do crédito, digamos assim, com os nossos parceiros, bancos, com as entidades financeiras, terem essa sensibilidade, capacitarem as pessoas que estão à frente da oferta de crédito, né, para não terem esses comportamentos preconceituosos, ainda que inconscientes. E do lado das empreendedoras, a gente, claro, aqui no Sebrae trabalha muito também com a parte de educação financeira. As dificuldades que eu enfrento como uma mulher trans e empreendedora é que eu sempre enfrentei a vida toda e talvez eu vou continuar enfrentando sem medo, sem problema algum. Porque o que me consola é que não sou só eu no mundo a passar por problemas. E se eu for deixar todos esses problemas que eu já passei e ainda passo, talvez eu não chegue a lugar nenhum. Porque o problema não está em mim, o problema está nas pessoas que talvez não consiga chegar a um determinado local e pensa assim, eu não cheguei, eu não quero que ela chegue.
né? E eu sei que muitas pessoas pensam assim, poxa, aquele lugar que é dela ali poderia ser meu, eu poderia estar ali, né? Mas se eu sou apta a estar ali, eu vou enfrentar, eu vou correr atrás e vou estar ali, né? E nunca vou ter medo de enfrentar o empreendedorismo ou um mercado de trabalho como eu sempre fui. Eu acho que nenhuma das mulheres trans e meninas trans tem que ter medo. Dá a testa, vai sim, corre para dentro, porque se você não fizer por si, ninguém vai fazer. E problemas e preconceitos e transfobia a gente vai enfrentar no mercado de trabalho, no empreendedorismo, seja em qualquer lugar que for. É só não ter medo. Vai e é isso. Ainda sobre as mulheres trans, eu acho que a gente tem acentuado que além da dificuldade para empreender, ela ainda vai ter a questão de estar muito vulnerável a diversas violências. Sabemos que no Brasil o número de assassinato e de violência às pessoas trans é altíssimo. Então, para essa pessoa não só empreender, mas viver, vai ser um grande desafio. Ainda é, infelizmente, no nosso país, um grande desafio. Porque ela tem que enfrentar essa violência e também vai enfrentar preconceito na hora que estiver empreendendo. Tenho vontade sim de abrir meu próprio salão, né? Como eu falei anteriormente, tem sempre aquele medo que bate aquele friozinho na barriga, mas eu acho que, como eu falei anteriormente, a gente tem que deixar um pouco o medo de lado e investir para levar sempre comodidade, né? E levar sempre um ambiente assim tranquilo para receber nossos clientes e sempre inovando, como eu falei, né? O mercado ele inova, ele cresce, outras coisas, né, surgem, né, outras tecnologias, né, porque trabalhar com a beleza é trabalhar também com a tecnologia, né? Então, eu quero estar sempre levando o melhor para as minhas clientes. Eu acho que o sonho, não só como empreendedora, mas como pessoa, é ter a minha casa própria, né? Ter a minha casa própria e me realizar cada dia mais como mulher, né? Porque eu acho que é muito importante essa questão aí de você estar sempre bem consigo mesmo, porque você estando bem consigo mesmo, você consegue levar sempre o melhor para as pessoas e fazer sempre o melhor, dar sempre o melhor de si. Eu acho que isso é muito importante. No próximo bloco, a gente confere dicas de ouro para as mulheres que querem se destacar no empreendedorismo. É depois do intervalo. Estamos de volta com o Repórter Empreender especial Semana da Mulher. Nós vimos já no programa de hoje como os estigmas socioculturais acabam criando dificuldades para o empreendedorismo feminino. Mas agora nós vamos conhecer as dicas dos especialistas, as orientações para enfrentar esses obstáculos e os desafios para tocar o seu próprio negócio. Entre as principais atividades que podem ganhar destaque em 2023 para homens e mulheres, eu destacaria as atividades vinculadas a serviços de saúde, sobretudo as de saúde mental. Também destacaria os serviços de alimentação saudável. Cada vez mais os consumidores e as consumidoras estão buscando alimentos orgânicos, alimentos que façam o bem para a saúde. A gente sabe também que a população está envelhecendo, então todo tipo de serviços de cuidados com idosos e, claro, todo tipo de serviços que possam ser automatizados, que possam ter bastante inovação e tecnologia, desde turismo até construção civil, enfim. O importante é a gente pensar sempre num negócio que tenha a sua transformação digital bastante poderosa. Segundo o levantamento do Sebrae, as mulheres estão na liderança de 3 em cada 10 empreendimentos no Brasil. Para aumentar a representatividade feminina à frente dos negócios, é fundamental investir em capacitação e empoderamento. Primeiro, fazer com que essa mulher tenha a chance de se capacitar, né? Não dá para a gente sobrecarregar as mulheres com serviços secundários, colocar para ela a carga que a gente sempre fala de serviços de casa, de serviços com os filhos, para ela não ter tempo de estudar. Então, eu acho que o primeiro ponto é o acesso à educação.
E depois colocar nessa educação a conscientização de que ela pode estar onde ela quiser, né? Dá para a mulher essa consciência de que ela pode ser e estar onde ela quiser. E quais são as dicas de ouro para as mulheres que querem alavancar seus negócios e se destacar no mundo do empreendedorismo? Eu tenho 2 dicas de ouro para dar para as mulheres empreendedoras. A primeira delas é: faça parte de redes de mulheres. O que são essas redes de mulheres? Podem ser desde redes pequenas, como um grupo de Zap de amigas, até redes formais de mulheres empreendedoras, como é o caso do Grupo Mulheres do Brasil, da Rede Mulher Empreendedora, turmas do próprio Sebrae delas. Quando uma mulher se organiza em rede, ela tem muitos benefícios. Eu vou dizer algum deles. Primeiro, a gente fica necessariamente mais inteligente, mais conectada, porque a gente começa a escutar outras coisas, começa a ter outras ideias. As redes de mulheres também ajudam nos negócios. Então, digamos que eu esteja numa rede de mulheres empreendedoras da minha cidade e eu sou uma vendedora de embalagens. E ali naquela rede tem uma empresária que precisa de embalagens para quentinhas, para marmitas. Opa, já posso fazer negócio com ela. Outra precisa de um serviço de design. Opa, já vou fazer negócios aqui. As redes também são um espaço ideal para a gente tomar consciência dos problemas culturais, dessas tais crenças limitantes ou vieses inconscientes baseados em preconceitos, né? Então, na verdade, a gente observa que muitas vezes a gente acha que é só com a gente, mas quando a gente está em rede, a gente observa: opa, você também passou por isso? Ah, você também passou por isso? E como é que você respondeu? Como é que você respondeu a isso? Então a gente começa a aprender a lidar e a superar essas barreiras culturais, esses preconceitos que as mulheres empreendedoras acabam enfrentando no dia a dia. Outra dica de ouro são as mentorias. Quando você faz uma mentoria, seja ela você como mentora ou como mentorada, você está trocando experiências e conhecimentos. E quando a gente tem mentoria, a gente tem um espaço também muito mais, digamos, íntimo para você falar dos males que você acaba observando durante a sua vida empreendedora. A gente escuta muito de mulheres empreendedoras falando, por exemplo, de culpa materna, mulheres empreendedoras mães, né? A sociedade acaba falando: ah, mas você está empreendendo, você não está dando tempo para o seu filho, mas como é que você vai fazer uma viagem de negócio? Mas tudo bem, meu filho está ali com o pai, tá bem, mas a gente acaba tendo muita culpa. Como é que eu lido com isso? Ou quando você precisa convidar alguém para um almoço de negócios, um homem, ou um café de negócios, e tem medo dele pensar que isso aí é um convite para um encontro amoroso, ou você também. Opa, como é que a gente lida? Ou se você precisa fazer um pitch de negócios ali, 3 minutos, vender seu peixe. Você vai lá, fala com convicção, né, com uma comunicação assertiva, ou, ixi Maria, como é que eu falo? Eu sou de bastidor, eu não sou de falar em público. E aí a sua mentora pode falar: olha, faça assim, faça assado, eu geralmente faço assim, essa é uma lição aprendida. Então, procure uma mentora e seja mentora de alguém. Essa é uma grande dica para que as mulheres empreendedoras possam prosperar. Eu diria que as mulheres devem continuar fazendo o que elas estão fazendo, mas que procurassem também, na medida do possível, né, essa formação. A gente já tem muita formação disponível, acessível, barata ou mesmo gratuita em instituições como o Sebrae, por exemplo, em que essa mulher pode encontrar um suporte, ao menos de formação, para o desenvolvimento do seu negócio. A dica de Samantha Pineda para as mulheres empreendedoras é: acredite. Saia e vá, coloca o pé que Deus põe no chão. Você pode tudo o que você quiser, porque de fato nós somos diferentes, a nossa sensibilidade, o nosso amor envolve tudo que a gente faz. Falando de filhos, falando de casa e falando de trabalho. Então a dica é: não pare. Nossas empreendedoras de sucesso também têm dicas para as mulheres na audiência que querem ter no próprio negócio. Para as mulheres que querem empreender, assim como eu, a minha dica é que elas comecem, deem o primeiro passo. Mesmo que seja pequeno. Não fique esperando que você vai ter o melhor lugar, o lugar perfeito, com tudo que você tem de cara, porque a gente não consegue, se a gente não tem recursos, né? A não ser que você tenha recursos, né? Você pode fazer isso. Mas eu acho que você tem que dar o primeiro passo, mesmo que você tenha uma cadeira, uma mesa e um cômodo. E também o que é muito importante é ter a educação financeira, porque isso causa um pouco de frustração, porque as pessoas começam a ganhar muito dinheiro e começam a gastar, e aí elas acham que não tem esse controle do que entra e o que sai.
Então, na tatuagem, cada tatuagem tem um valor diferente, então tem pessoas que acabam se perdendo, muitos tatuadores que começam e acabam desistindo porque não consegue se organizar financeiramente, então é muito importante. E o início, dar o pontapé inicial, vai se formalizar, vai buscar um MEI, vai ter um CNPJ e pagando suas taxas tudo certinho para você poder também ser reconhecido e ter condições de ter uma conta, ter como comprovar sua renda, mas tem que dar o primeiro passo, né? Tem que iniciar e estudar muito o mercado que você está entrando, né? Para você não se frustrar. Primeira dica, seja autêntica. Eu tenho total certeza que isso vai fazer uma diferença muito grande, desde a escolha dos produtos, desde a escolha do nicho que você quer vender, seja roupa, sapato, móveis, o que vocês quiserem empreender, e seja certinha com a sua marca. Não queira dar o golpe na sua própria marca. Por que eu falo isso? Às vezes vocês têm tanta pressa de crescer, pressa, que vocês acabam pulando os obstáculos que realmente precisam. Se você tem R$100, comece com R$100. Vai adiantar você fazer um empréstimo de R$10.000 para poder começar e depois você achar que não vai conseguir pagar esse empréstimo e ficar com uma dívida, um bolo de neve? Começa com R$100, não é vergonha pra ninguém. Você começou, eu comecei, muitas outras pessoas começaram também. Então, comece com o que você tem, seja capaz de dar o seu melhor para sua marca, seja em questão de realizar criativos, de procurar o melhor produto para sua marca, também de oferecer um bom atendimento ao seu público, porque sem um bom atendimento eu tenho certeza que muitas marcas não existiriam e também muitas podem acabar não existindo. A gente é prova disso de algumas marcas que acabam chegando na falência, mas a dica que eu posso dar mesmo faça o que o seu coração mandar. Se o seu coração falar que é para você seguir o sonho de ser uma empreendedora de calçados, viaje, vá atrás de fornecedores, veja o que vocês podem oferecer e agregar de melhor para sua marca, mas nunca perca a essência que você está criando de conexão com o seu público. Acho que a minha primeira dica para as mulheres que querem empreender, principalmente mulheres trans, né? Que é não ter medo, foi o que eu falei anteriormente, né? Sempre vai dar aquele frio na barriga, mas não tenham medo de enfrentar e de correr atrás dos sonhos de vocês, porque sempre vai ser complicado no começo, né? E sempre vai ter aquelas pessoas que vão dizer assim, você não vai saber como, né, dirigir ou como levar uma empresa adiante. As pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas, obviamente. Então sempre vai ter essas pessoas para te falar isso. E outra coisa muito importante para você empreender, estudar sempre, nunca deixar de estudar, principalmente a área da beleza. Sempre estudar, sempre procurar o melhor para levar para os seus clientes. E porque você fazendo isso, com certeza o seu negócio ele sempre vai estar de pé. Ele sempre vai estar ali, entendeu? Eu acho que o não desistir, o persistir é sempre a maior dica que eu tenho para dar.